Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que cresce junto com o mercado pet no Brasil, o envelhecimento dos animais de estimação. Se você tem um pet em casa, aposto que o trata como filho, compra presente, adapta a rotina e muda a casa. Mas quando o assunto é envelhecimento, acredito que você ainda prefere não falar sobre o tema. O que essa negação revela sobre o futuro do consumo, do cuidado e das relações entre tutores, marcas e pets? Então, vem comigo! Para começar esse assunto, a gente precisa colocar o tema dentro de um contexto maior. Porque falar de pet no Brasil hoje não é falar de um nicho pequeno, de um comportamento isolado ou de uma categoria emocionalmente bonitinha. É falar de um dos mercados mais relevantes da economia de consumo no país. 76% da população brasileira vive em lares pets. Mais da metade dos domicílios brasileiros tem ao menos um cachorro ou gato. O setor pet no Brasil faturou 75,4 bilhões de reais em 2024, um crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior. Já em 2025, a projeção de fechamento do setor chegou a quase 78 bilhões de reais. Esse dado já mostra duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que o mercado pet continua enorme. E segundo, que ele não está imune às pressões de renda, câmbio, inflação, tributação e desaceleração do consumo. Isso é importante porque o mercado pet costuma ser lido apenas pelo afeto, como se tudo fosse resolvido pela ideia de que o tutor ama o animal e, portanto, ele vai gastar sempre, comprar sempre e escolher sempre o melhor. Mas a realidade é mais complexa. O pet virou parte da família, sim, mas essa família também tem orçamento, tem limite, tem escolha e tem trade-off. E é justamente nesse ponto que o mercado pet começa a acender um alerta estratégico. No Brasil, a população de pets é estimada em cerca de 170 milhões de animais no ano passado. São cães, gatos, aves, peixes, répteis e pequenos mamíferos. Os cães continuam sendo a maior população, com mais de 66 milhões de animais. As aves ornamentais e canoras passam de 45 milhões. Os gatos já chegam a mais de 32 milhões. Ou seja, pet não é mais uma categoria lateral. Pet é rotina doméstica, é despesa recorrente e pauta de saúde. Aliás, falar de pet hoje é também falar sobre os impactos nas decisões de moradia, de viagem, de lazer, de alimentação, de serviços e até planejamento familiar. E quando uma categoria entra nesse lugar, ela deixa de ser apenas um mercado de produto e passa a ser um mercado de comportamento. É por isso que o envelhecimento dos pets ele não é uma discussão veterinária, é uma discussão de consumo, de prevenção e de como o mercado vai lidar com uma geração de animais que está passando da fase da adoção afetiva para a fase de cuidado contínuo. Para entender um pouco mais sobre essa realidade e os desafios que ela traz, a Royal Canin realizou uma pesquisa com 1.000 responsáveis por gatos e cães no Brasil. E o dado que abre essa discussão é muito interessante. Metade dos brasileiros evita falar sobre o envelhecimento de seus pets. Isso mesmo, é um número que é importante porque mostra uma barreira emocional que pode impactar diretamente a forma como os tutores cuidam da saúde dos animais ao longo da vida. Entre os tutores que preferem não abordar o assunto, 67% afirma que pensar nisso causa muita tristeza. Outros 38% dizem evitar enxergar o animal como idoso por considerá-lo parte da família. Esse é um dado muito humano, né? Justamente porque o pet ele foi integrado à família. O envelhecimento dele se torna mais difícil de encarar. A velhice do animal deixa de ser vista como uma fase biológica e passa a ser um lembrete da finitude de um vínculo. E essa finitude, obviamente, incomoda. Mas o problema é que evitar essa conversa acaba adiando o cuidado. A pesquisa mostra que 63% dos entrevistados temem não conseguir dar o suporte necessário ao pet à medida que ele vai ficando mais velho. E 32% acreditam de forma equivocada que não há nada que possa ser feito para lidar com o avanço da idade animal. Esse último ponto ele é muito decisivo porque mostra que o mercado está diante não apenas de uma barreira emocional, mas também de uma barreira de informação. Muitos tutores sofrem com a ideia do pet envelhecer,
mas ao mesmo tempo não sabem muito bem o que pode ser feito antes dos problemas aparecerem. E a urgência da discussão aumenta por um motivo geracional. Muitos animais acolhidos durante a pandemia da Covid-19 estão chegando agora à meia-idade. Aquele pet que chegou em casa durante o isolamento, que te acompanhou na rotina remota, que virou companhia nos momentos de solidão, ansiedade e até da reorganização da vida doméstica, agora ele começa a entrar numa nova etapa de ciclo de vida. E isso muda a natureza do mercado. A pandemia foi um grande acelerador de adoção, companhia e humanização dos pets. Agora, nesses próximos anos, vão ser um teste para a capacidade do mercado de traduzir esse afeto em prevenção, longevidade e cuidado contínuo. Um dos pontos mais importantes da pesquisa da Royal Canin é a ideia de que o envelhecimento começa antes do que muitos tutores imaginam. Para gatos, esse período começa a aparecer entre 6 e 8 anos. Para cães, entre 5 e 7 anos. E esse recorte é chamado de meia-idade, uma janela que é crítica para a saúde a longo prazo do animal. O problema é que nessa fase o pet ainda pode parecer perfeitamente saudável. Ele ainda brinca, come, anda, interage, sobe no sofá e pede aquele carinho, late, mia, corre e até dorme no lugar de sempre. Ou seja, para o tutor, nada parece ter mudado. Mas do ponto de vista fisiológico, mudanças sutis podem começar a ocorrer de forma muito silenciosa. A pesquisa menciona alterações no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade. E aqui está uma grande armadilha. O tutor costuma associar envelhecimento ao sinal visível. Entre os sinais físicos mais associados ao envelhecimento na percepção dos tutores estão a redução do ritmo nos passeios, o aparecimento de pelos brancos, a perda auditiva e alterações na visão. Só que esses sinais eles costumam surgir em fases mais avançadas. Então, quando o tutor espera o pet parecer idoso para começar a conversar sobre envelhecimento, ele já pode estar chegando tarde demais. E isso aparece nos dados. Mais de um terço dos participantes, 34%, admite só pensar no assunto quando surge um problema de saúde. Outros 35% afirmam não adotar medidas preventivas porque o animal apresenta tá bem e não tem sinais visíveis. Essa é uma das maiores tensões do tema. O cuidado preventivo é mais necessário justamente quando o problema ainda não apareceu. Mas para muitos tutores, a ausência de sinais visíveis funciona como autorização para não agir. É como se o corpo do pet só merecesse atenção quando ele começa a falhar. Isso revela uma oportunidade importante para as marcas, clínicas, veterinários, pet shops e empresas do setor. Educar os tutores para reconhecer a meia-idade como uma fase de cuidado e não como uma antecipação da perda. Porque existe uma diferença enorme entre falar de envelhecimento como medo e falar de envelhecimento como planejamento. Isso não aparece apenas na linguagem, mas também no comportamento de consumo, nas adaptações de rotina e nas prioridades da família. A pesquisa mostra que 57,5% dos responsáveis enxergam seus pets como filho ou irmão. Mais da metade celebra o marco de idade dos animais todos os anos, com 50,4% dos entrevistados. E quase 78% compram presente nessas ocasiões, com um gasto médio de R$ 178. É isso mesmo. Tendo um dado muito expressivo na pesquisa, 36% dos responsáveis afirmam gastar mais com presente para os seus pets do que para os próprios parceiros ou outros membros da família. Esses números confirmam o que o mercado já percebeu há muito tempo. O pet ocupa um lugar simbólico muito forte nas famílias brasileiras. Mas, se o pet é filho, irmão, companheiro e parte da família, enxergá-lo como idoso se torna emocionalmente mais difícil. O tutor não quer ver a mudança, não quer nomear a fase, transformar o afeto em antecipação de luto. E é aqui que a discussão ganha uma camada comportamental muito importante. O mercado pet aprendeu a falar muito bem sobre amor, mas talvez ainda precise aprender a falar melhor sobre o tempo, porque o vínculo com o pet também é feito de passagem de fase, mudança de necessidade, ajuste na rotina, prevenção, custo, medo e, claro, cuidado com o futuro. E esse tipo de conversa não pode ser tratado como um assunto pesado demais para a comunicação. Ele precisa ser tratado como parte natural de uma relação que se é levada a sério. A alimentação industrializada representa a maior fatia do setor.
Em 2024, foram 40,8 bilhões de reais em pet food, o equivalente a 54% do faturamento total do mercado. Já no ano passado, em 2025, o pet food chegou a 41,4 bilhões de reais, com 53% do valor total do mercado. Em seguida, aparecem produtos veterinários, serviços veterinários, pet care, banho e tosa, medicamentos, acessórios e outros serviços que fazem parte do ecossistema de cuidado. Mas a pesquisa da Royal Canin mostra que a prevenção ainda enfrenta barreiras. Embora 61% dos tutores afirmem levar seus pets para check-ups regulares e 38,5% procurem atendimento quando percebem mudanças no comportamento, 25% dos entrevistados apontam os altos custos veterinários como um obstáculo para agir precocemente. Esse dado é muito relevante porque ele conecta justamente dois pontos, o afeto e a economia. O tutor pode amar o pet, mas o cuidado preventivo compete com renda, prioridade da casa, custo de consultas, exames, medicação, alimentação específica e acesso a serviços. E isso ajuda a explicar porque o envelhecimento saudável não pode ser comunicado apenas como uma responsabilidade moral do tutor. Não basta dizer, cuide melhor do seu pet. É preciso ajudar a tornar esse cuidado mais compreensível, mais acessível, mais planejável e mais integrado à rotina. O consumo do mercado pet no Brasil não está concentrado apenas em luxo. Existe, claro, esse mercado premium com produtos naturais, funcionais, hipoalergênicos, serviços especializados e modelos de assinatura. Mas a base do mercado está muito conectada à classe média, que prioriza alimentação, vacinação, banho e tosa e cuidados essenciais. Ou seja, o debate sobre longevidade saudável precisa começar com o Brasil real, um Brasil que ama seus pets, mas que também faz conta. É nesse contexto que ganha força o conceito de longevidade saudável. Em vez de focar apenas na expectativa de vida, a ideia passa a ser ampliar o período vivido com saúde, antes do surgimento de doenças crônicas ou declínio funcional. Em outras palavras, a gente não está falando só de contagem de anos, mas a qualidade que o pet vai viver esses anos. A forma como os pets passam por essa etapa pode ser influenciada por fatores como nutrição adequada, controle de peso, atividade física, acompanhamento veterinário regular e intervenções precoces. E aqui a pesquisa mostra um paradoxo interessante. Os tutores já têm alguma percepção do que importa para a qualidade de vida dos pets na maturidade, mas nem sempre transformam essa percepção em ação preventiva. Quando questionados sobre o que tem maior impacto na qualidade de vida dos pets na maturidade, 35,2% apontam a nutrição específica. Outros 34,1% destacam check-ups regulares e 46,6% destacam a compreensão do processo de envelhecimento. Ou seja, o tutor ele não está totalmente desinformado, ele sabe que a nutrição importa, que check-up importa, que entender o processo de envelhecimento importa, mas saber não é a mesma coisa que agir. E entre saber e agir tem um campo onde entra a emoção, o medo, o custo, a rotina, o acesso e a linguagem. É justamente nesse campo que as marcas e profissionais do setor precisam atuar. A médica veterinária Priscila Rizelo, gerente de comunicação e assuntos científicos da Royal Canin Brasil, defende que o envelhecimento dos pets começa antes do que muitos tutores imaginam, frequentemente na metade da vida, quando cães e gatos ainda parecem saudáveis e cheios de energia. E a principal ideia trazida por ela é que iniciar check-ups e conversas de forma preventiva é fundamental para garantir não apenas mais tempo de vida, mas mais qualidade e saúde ao longo desse tempo. É esse o ponto central. A longevidade saudável não é sobre transformar o envelhecimento em medo, é sobre transformar o envelhecimento em plano. A pesquisa mostrou que o câncer é apontado como o maior temor com 42% dos tutores. Em seguida, vem problemas de mobilidade e articulações, com 28,9%, e doenças renais, com 11,3%. Esses medos eles são legítimos. Qualquer tutor que ama seus pets teme ver o animal sofrer, perder mobilidade, sentir dor, depender de cuidados mais complexos ou enfrentar uma doença crônica. Mas o padrão desses medos mostra que a imaginação do tutor ainda está muito concentrada no momento em que o problema já se manifestou. A categoria precisa ajudar a deslocar essa imaginação. Em vez de pensar apenas o pet doente, o tutor precisa conseguir imaginar o pet maduro sendo cuidado antes da doença. E esse é um desafio de comunicação enorme, porque a prevenção é sempre mais difícil de narrar do que a urgência. A urgência ela tem sinal, né? Aquele drama, o medo, o problema visível.
A prevenção tem rotina, constância, pequenas decisões, ajuste de alimentação, aquelas consultas periódicas, controle de peso e observação de comportamento. A prevenção ela é obviamente menos cinematográfica, mas é estrategicamente mais importante. E talvez esse seja um dos grandes espaços de conteúdo para o mercado pet nos próximos anos. Tornar a prevenção mais compreensível, mais concreta e mais emocionalmente aceitável. E pensa aqui comigo. Durante muito tempo, a categoria trabalhou com momentos muito claros: alimentação, higiene, vacinação, banho e tosa, acessórios, brinquedos, presentes, consulta, medicamento. Esses momentos eles continuam importantes, mas o envelhecimento dos pets pede uma outra lógica, a lógica do ciclo de vida. O pet não é o mesmo em todas as fases, o tutor também não. A família que adota um filhote vive uma relação, a família que cuida de um pet adulto vive outra, a família que começa a perceber a meia-idade do animal vive outra, e a família que lida com um pet idoso é outra história. Cada fase tem necessidades, medos, gastos, dúvidas, rituais e decisões específicas. Se o mercado quiser falar com mais maturidade sobre pets, ele precisa sair da lógica do produto isolado e entrar na lógica do plano de vida. Não apenas compre essa ração, mas entenda o que muda na nutrição do seu pet nessa fase. Essa mudança é mais sofisticada porque tira a marca do lugar de vendedora de um item e coloca no lugar de organizadora de uma jornada. E isso vale para alimentos, serviço, plano de saúde, clínica, farmácia, varejo, para o e-commerce, para a sua produção de conteúdo, para os benefícios corporativos e todo esse ecossistema que gravita em torno do pet. O futuro do mercado pet não está apenas em vender mais coisas para os animais mais humanizados, está em ajudar tutores a cuidarem melhor dos animais que vivem mais, participam mais da rotina e demandam mais planejamento ao longo do tempo. No final das contas, o mercado pet cresceu muito no Brasil porque aprendeu a falar sobre amor, mas o próximo estágio da maturidade vai depender de outra competência: aprender a falar sobre tempo, prevenção e longevidade sem transformar isso em medo. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!